Bom, um dos dentes na boca que despertam maior ansiedade, maior curiosidade por parte dos pacientes é o dente do siso, o famoso dente do juízo, que na verdade é o terceiro molar. Bom, esse é um dente que desperta uma série de mitos aí, justamente por conta que várias pessoas, né, tiveram experiências negativas ao passar pela extração de um dente do siso, e aí começam a falar sobre questões relacionadas a esse dente e fica muita confusão, muitas questões mal explicadas aí a respeito desse dente, né, o dente do siso. Nesse vídeo eu vou te falar tudo certinho que você precisa saber sobre o dente do siso, vou falar sobre os principais mitos e as principais verdades sobre esse dente. Então assim, a informação que eu vou passar ela é muito importante. Esse conhecimento vai te ajudar bastante, de repente, a resolver alguma ansiedade que você tem ou alguma questão que ficou mal explicada. Então, para não entender as coisas pela metade, é muito importante que você não pule o vídeo e fique até o final, combinado? Mas antes de iniciar aqui o conteúdo, só quero pedir para você fortalecer aqui, se você gosta dos conteúdos que eu divulgo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa seu like, combinado? Então vamos lá, o dente do siso, ou tão conhecido dente do juízo, ele nada mais é do que o terceiro molar. Os molares são os dentes de trás, né? Nós temos 2 de cada lado em cima, totalizando 4. Temos 2 de cada lado embaixo, totalizando mais 4, que são 8. E aí tem os sisos, que são os terceiros molares, que eles não nascem junto com os primeiros e segundos molares. Esse dente, ele costuma nascer um pouco depois, tá? Sendo que o segundo molar, ele costuma nascer por volta de 11, 12 anos, sendo um dos últimos dentes da boca que erupcionam, ali por volta do início da adolescência. Então, ali por volta de 11, 12 anos, a pessoa já tem todos os dentes na boca. E os sisos, eles vão nascer, vão erupcionar, aí varia bastante, tá? Vamos dizer assim, entre 18 e 22 anos, ou seja, bem depois dos segundos molares, dos últimos dentes. E aí o que acontece? Hoje em dia nós temos um problema muito grande aí, temos muitas pessoas que precisam usar aparelho ortodôntico, que tem as arcadas não muito bem desenvolvidas, os dentes tortos, e esse fenômeno tem acontecido principalmente nas últimas décadas. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas se alimentam de comidas que são mais processadas, que são mais moles, e as pessoas nas últimas décadas não têm exercitado muito a musculatura da mastigação. Isso faz com que muitas vezes a arcada não se desenvolva adequadamente e não tenha espaço para o dente siso, que é o último dente erupcionar. Todos os dentes erupcionam, ocupam seu espaço e o dente do siso muitas vezes fica lá, ou sem espaço, ou quando nasce, ele nasce só uma pequena parte dele, que nós chamamos de dente semi-incluso, ou até mesmo ele nem nasce. Ou, em alguns casos, muitas vezes, ele nem existe. Porque existem casos hoje em dia que o dente do siso não existe, não está mais aparecendo. Então vamos aqui explorar algumas questões em relação ao dente do siso. E ao final vou falar sobre as principais mitos e verdades envolvendo esse dente. Primeiro, dente do siso doendo. O que se deve fazer? Bom, geralmente o dente do siso ele dói por quê? Muitas vezes ele nasce só um pouquinho, tá? Nós chamamos de dente semi-incluso, por ele não ter espaço. E aí fica uma gengiva recobrindo essa parte do dente e fica entrando o resto de alimento. A pessoa se alimenta, o resto de alimento entra ali entre a gengiva e o dente, a pessoa não consegue higienizar e isso com o tempo vai gerando uma infecção. E aí começa a doer e pode evoluir para uma coisa mais séria, inclusive podendo afetar até outras partes, né? Então assim, se o seu dente do siso está doendo, você pode até fazer um bochecho de água morna com sal, que pode dar um aliviado, porque vai ali matar algumas bactérias, vai diminuir um pouco o inchaço, mas não vai resolver o problema, porque nesse caso é preciso fazer a extração do dente para que você não corra nenhum risco aí de ter um abscesso agudo ou algum outro problema. Então é fundamental ir ao dentista para fazer essa avaliação individualizada. Bom, como que é feita a extração do dente siso? A cirurgia do dente siso, ela costuma ser um pouco mais, eu não diria mais complicada, mas um pouco mais delicada do que a extração de um dente normal. Normal entre aspas, né? Vamos dizer assim, de um segundo, um primeiro molar. Por quê? Porque, primeiro, o dente do siso ele costuma ter uma raiz com um formato um pouco mais diferente. Costuma vir, às vezes, a raiz costuma vir no formato de gancho dessa maneira. E aí é preciso que o cirurgião, na hora de operar, ele saiba o formato da raiz para executar a técnica cirúrgica mais adequada naquela situação. Por isso que sempre a gente costuma pedir um raio-x panorâmico aí para estar avaliando essa questão do formato da raiz, em que altura a raiz está, porque lá na região do dente siso, na altura da raiz, costuma passar um nervo
nervo. Às vezes esse nervo ele passa mais abaixo, ele não passa pela raiz, às vezes ele passa por entre as raízes. Então é preciso a gente fazer uma radiografia para ver se o nervo alveolar inferior, que é esse nervo que eu estou falando aqui, se ele passa próximo, porque aí é preciso na hora do procedimento tomar um pouco de cuidado, porque esse nervo ele dá sensibilidade para o lábio inferior nessa porção aqui, lateral, e dos dentes posteriores e desses dentes premolares. Então, para evitar qualquer problema em relação a esse nervo, é sempre bom, a gente sempre faz a solicitação dos exames, é preciso ter um pouco de cuidado na hora dessa cirurgia. E quais são os cuidados que você deve ter após a cirurgia? Bom, após a cirurgia é importante evitar mastigar em cima da região para não atrapalhar na cicatrização. É bom ficar de repouso de 3 a 5 dias para não ter nenhum risco de ter uma hemorragia, algum problema ali. Nas primeiras 24 horas após o procedimento, de preferência, consuma alimentos gelados, pastosos ou líquidos, porque o gelado ele vai ajudar no processo de regeneração, impedindo que haja ali uma inflamação na região. Ele tem esse efeito anti-inflamatório imediato. E após 24 horas, daí em diante, você pode fazer o uso de uma alimentação mais pastosa, um pouquinho mais morna, tá? Não é quente, é morno, tá? Caso haja algum sangramento, você pode morder uma gaze, claro, uma gaze estéril, você pede ao seu dentista, ele sempre vai lhe fornecer ali uma gaze. Você pode morder essa gaze com força, caso haja um sangramento. E caso esse sangramento não passe, é importante que você procure imediatamente o dentista. Na hora de dormir também é aconselhável que se durma com a cabeça um pouco mais elevada, tá? Evitar dormir com a cabeça muito horizontal, para evitar um acúmulo de sangue aqui nessa região, o que pode estar dificultando um pouco também a recuperação. Agora vamos falar sobre os principais mitos e verdades a respeito do dente ciso ou do dente do juízo. Primeira verdade, algumas pessoas não têm o dente. Isso aí, verdade, tá? Inclusive já falei nesse vídeo. Número 2, o dente ciso entorta os outros dentes da boca, os dentes da frente. Bom, isso é um mito. O dente do siso ele não vai entortar os dentes da frente, pode ficar tranquilo, ele não tem força para empurrar todos os dentes da boca. Agora, atenção, o dente do siso, se ele estiver nascendo torto, ele pode sim prejudicar o segundo molar, que é o dente vizinho ao dente do siso, e aí você pode ter complicações se não extrair o dente, tanto no dente do siso, na questão da inflamação e abscesso, como prejudicar e perder o segundo molar por conta do dente ciso. Então, é preciso ter atenção em relação a isso. Outro mito muito difundido, sempre é preciso extrair o dente ciso? E a resposta é não. Se o dente ciso estiver nascendo corretamente, na posição certa, estiver ocluindo com o siso inferior corretamente, não é necessário extrair o dente ciso. Agora sim, infelizmente, hoje em dia, é cada vez mais raro a gente observar. Em muitos casos, existe ali um problema, vamos dizer, no siso de baixo. O siso de baixo está torto e tudo. Aí já é preciso extrair o de baixo e o de cima, porque o de cima não vai ter nenhum apoio embaixo. Então, assim, hoje em dia, pelo menos na nossa experiência aqui, raramente a pessoa ela tem os 4 sisos normais, rígidos. Mas sim, né, se os 4 estiverem ok, ocluindo, não é preciso extrair nenhum dente ciso. Agora, se o seu siso está inflamado e você quer saber com mais profundidade a respeito dessa questão, tem um vídeo aqui em que eu falo especificamente sobre dente do siso inflamado, tá? Então clica aqui e assiste o vídeo que ele tá bem interessante, bem completo. Então obrigado por assistir até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.